Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Para comemorar os 300 inscritos no canal, eu trouxe aqui uma revisão de funções do primeiro grau e segundo grau, certo? E um pouco de inequações também, né, de função do primeiro e segundo grau, tá? Então galera, lembre, você que está chegando agora no canal, nossa meta é chegar a 500 inscritos, certo? No momento que nós chegarmos a bater essa meta, eu vou fazer um aulão só com questões de probabilidade, tá? Fazer um resumão aí de probabilidade. Então meninos e meninas, se liguem aqui, ó. A função afim, como ela é conhecida por alguns autores, ela pode ser chamada também de função de primeiro grau, tá? Ou função polinomial do primeiro grau. Então vocês podem ter essas três nomenclaturas aí falando da mesma função, certo? Então, uma forma genérica de uma função afim, eu vou escrever aqui e a gente vai trabalhar em cima dela. Então essa função, eu vou chamar aqui uma função g, certo? Uma função g. Essa função ela deve ter o domínio, os números reais, e a imagem ela também deve ter os números reais, certo? Então uma forma genérica para representar essa função, ó, eu vou chamar aqui g de x equivalente a quem? Ó? A x mais b, certo? Então nós vamos partir dessa forma genérica, com uma distinção, certo? Esse valorzinho de A, ele deve ser diferente de zero, e o coeficiente de A e B, eles pertencem ao conjunto dos reais. Então, pode ser qualquer número real, certo? Então, o Azinho, que é o coeficiente angular, ele não pode ser igual a zero, beleza? Vamos lá, o que eu preciso saber aqui da função polinomial de grau 1? Professor, como é que a gente denomina que ela é de grau 1? É bem fácil, certo? Ó, você vai observar, ó, que na variável aqui, x, ó, o expoente, professor, não veio ninguém aqui no expoente, certo? De x, você subtendo que tem 1, tá? Então, por isso que ela é chamada de uma função polinomial de grau 1, certo? Professor, se ela fosse uma função quadrática, o valor de x, quer dizer, o maior termo dele seria 2, certo? E assim sucessivamente. Mas daqui a pouco a gente chega aí na função polinomial de grau 2, tá? O que eu preciso saber da função afim, certo? Para que a gente possa resolver muitas questões. Duas coisas. Primeiro, esse valorzinho de A, ele é chamado de coeficiente angular, certo? Angular. O que é isso, professor? Ele vai determinar se o gráfico da função afim, ela vai ser uma função crescente ou decrescente. Então vamos relembrar aqui, ó. A função afim, ela representa uma reta, certo? Então toda e qualquer função afim, ela vai representar uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente, certo? Quando é que ela vai ser crescente? Quando esse coeficiente angular, ele é maior do que zero, certo? Se ele for maior do que zero, quer dizer, se o valor de A for um valor positivo, nós vamos ter que a função, ó, ela é uma função crescente, tá? Beleza. Se esse valor de A ele for um valor negativo, quer dizer, menor do que zero, essa função, a representação gráfica, ela passa a ser, ó, decrescente. Beleza? Tá, professor, o que eu preciso saber mais? Vamos lá. Esse valorzinho de B, certo? A gente chama ele de coeficiente linear. Então, nós vamos ter aqui, ó, coeficiente linear, certo? O que é que isso quer dizer, professor? Que é justamente aquele número onde o gráfico vai cruzar o eixo de y, quer dizer, o eixo da função. Então, vamos recapitular aqui a função, certo? Então, a função, nós vamos ter dois eixos, tá? O eixo de x, que é chamado aqui de domínio. Então, nós vamos ter aqui, ó, o domínio. São os possíveis valores que eu posso ter para x, então x pode ser qualquer valor real. E o eixo da imagem, que é o resultado da função, certo? Que é o g de x, tá? Pessoal, só para deixar claro, a representação da imagem, eu chamei aqui a função g de x, ela pode ser representada por qualquer letra, certo? Ela pode ser representada por h de x, ela pode ser representada por y, certo? Eu poderia representar a função assim, ó, ax mais b, certo? Ó, y igual a ax mais b, tá? Então, o valor de y é o mesmo valor de g de x, que é o mesmo valor de h de x, certo? É o resultado da função
É o valor numérico da função, quer dizer, a imagem da função, tá? Então vamos lá, para vocês ficarem ligados aqui no que você precisa saber, certo? De uma função afim. Então, quando esse valor de A for maior do que zero, certo? Quando o coeficiente angular for maior do que zero, professor, um exemplo, eu vou colocar aqui uma função, ó, com g de x maior do que zero, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, 2x mais 2, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, observe, ó, que aquele número que está multiplicando o x, ó, que eu vou destacar aqui de amarelo, ó, esse número que está multiplicando x, ele é um número maior do que zero, certo? É um número positivo. O que é que isso quer dizer, professor? Que o gráfico ele vai ser um gráfico crescente, tá? A função ela passa a ser crescente. Beleza. E esse termo que está multiplicando, o termo que está aqui sozinho, ó, que eu vou destacar aqui em vermelho, o 2, ele representa o número justamente onde o gráfico vai cruzar o eixo de y, certo? Ou o eixo da imagem. Então, quer dizer o seguinte, ó. Professor, então quer dizer que aqui onde tem 2, ó, certo? No gráfico, vai ser justamente onde esse gráfico vai cruzar, beleza? Pronto. E a outra coisa que eu preciso saber numa função afim é como encontrar as raízes, certo? Então vamos lá fazer recapitular aqui para vocês. Então, raízes. Professor, o que é uma raiz em uma função, tá? É quando a imagem dessa função ela é igual a zero. Então, observe que minha função aqui, eu chamei ela de g de x. Então, g de x passa a ser igual a zero. Então, todas as vezes que eu queira encontrar uma raiz, certo, de uma função, essa imagem tem que ser igual a zero. Então, se eu tomar como base, ó, esse exemplo aqui, que eu chamei a função, ó, g de x igual a 2x mais 2, e igualar esse g de x igual a zero, eu encontro a raiz. A raiz da função é um número que, quando eu aplico ele dentro da função, a imagem dele passa a ser zero, certo? Então, vamos encontrar aqui essa raiz, ó. Então, ela fica mais ou menos assim, para vocês entenderem melhor. Então, igualando o g de x a zero, fica mais ou menos assim, ó, 2x mais 2, certo? Ó. Se eu passo esse 2 para o primeiro membro, quer dizer, se eu somo a ambos os membros menos 2, nós vamos ter isso aqui, ó, certo? Ó. Beleza? Pronto. Professor, se eu divido todo mundo aqui por 2, nós chegamos à conclusão, ó, que x passa a ser quanto? Menos 2 dividido por 2, x passa a ser igual a menos 1. Pronto. Então, esse resultado aqui de menos 1, ó, é a raiz dessa função g de x, beleza? Então, eu vou descrever aqui, ó, no gráfico, ó, menos 1, ela vai estar lá no domínio, ó, então ele estaria mais ou menos aqui, certo? Com esses dois pontos, certo? A raiz e o coeficiente linear, eu tenho como esboçar o gráfico. Professor, como assim? Então, vamos lá. Então, eu conheço, ó, que o gráfico vai passar aqui no coeficiente linear, que esse número ele vai estar localizado no eixo da imagem, certo? No eixo de y, no eixo de g de x. E eu conheço o ponto, ó, onde o gráfico vai cruzar o eixo de x, quer dizer, o eixo do domínio, que é justamente a raiz. Então, lembre, ó, a raiz é aquele número, ou aquele valor de x, que quando você aplica dentro da função, a imagem da função é igual a zero, certo? Então, todas as vezes que vocês quiserem esboçar um gráfico de uma função afim, ou um gráfico de uma função do primeiro grau, basta ter esses dois valores, certo? Se você tem esses dois valores, e eu ligo esses dois valores, certo? Eu faço a ligação desses dois valores, eu tenho um esboço do gráfico da função g de x, certo? Então, o gráfico dessa função g de x, ó, ele foi esboçado. Então, observe, ó, que o gráfico ele vai ser um gráfico crescente. Professor, por que crescente? Porque, ó, à medida que você utiliza valores maiores para x, os valores de g de x, ele tende a aumentar também, certo? Por exemplo, quando o x for 0, observe que o 0, ó, o resultado de y está em 2, tá? Então, se eu pegar um valor maior do que 0, por exemplo, quando o x for 1, professor, o valor de y está maior do que 2, certo? Então, isso é um exemplo de uma função polinomial de grau 1 crescente. Aumentou os valores do domínio, aumentou o resultado da imagem, certo? Então, aqui é o primeiro caso. Qual é o segundo caso, professor? É quando o valor de A é menor do que 0, certo? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vou separar aqui para vocês entenderem aqui, certo? Ó, então, vamos lá. Então, vamos tomar como base, ó, uma outra função
tá? Só para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Então vamos pegar aqui uma outra função, vou chamar aqui h de x. Então x vai ser os valores do domínio e h de x os valores para a imagem, certo? Eu vou pegar aqui os mesmos valores, tá? Eu vou tomar aqui como base, ó, menos 2x, tá? E vou mudar esse valorzinho aqui, ó, menos 2, para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês, tá? O que eu consigo mostrar quando eu faço aqui? Vamos lá. Eu consigo dizer o seguinte, ó, a função, ela passa a ser uma função decrescente. Por que decrescente, professor? Porque aquele número que está multiplicando o x, então lembre, ó, os valores de A e de B são números reais, tá? São valores que podem ser utilizados no conjunto dos reais, então pode ser qualquer número. Então, ó, quando esse valor de A é menor do que zero, quando A for menor do que zero, a função ela passa a ser decrescente, tá? Então essa função h de x, o valorzinho de A, o coeficiente angular, é menos 2, tá? Professor, e esse valor menos 2 que está aqui sozinho, sem variável, que eu vou destacar aqui em vermelho, esse valor aqui, ó, é o valor que ele representa onde o gráfico vai cruzar o eixo de y, certo? O eixo de h de x, beleza? Então vamos lá. Então, para que a gente esboce ele, eu preciso de 2 pontos, certo? Qual é os 2 pontos? Então, o primeiro deles eu já tenho, que é o menos 2. Então, eu já sei que o gráfico vai cruzar aqui, ó, em h de x. E o próximo termo, eu preciso encontrar as raízes. Então, onde é que estão as raízes? Então, basta igualar h de x igual a zero. Então, ó, igualando h de x igual a zero, nós vamos ter, ó, menos 2x menos 2, certo? Ó, se eu passo esse menos 2 que está sozinho para o primeiro membro, então ele vem positivo. E daí nós chegamos à conclusão que se eu divido todo mundo aqui por 2, né, então nós vamos ter que x passa a ser quanto? 2 dividido por menos 2, certo? 2 dividido por menos 2, x passa a ser menos 1, tá? Professor, menos 1, ele representa quem? Representa a raiz dessa função, certo? Então, lembre, o gráfico, ele vai cruzar o eixo de x lá na raiz, certo? Então, ó, aqui onde tem menos 1, beleza? Pronto, então nós já temos aqui os 2 pontos. Então, se eu ligo esses 2 pontos, eu tenho um esboço do gráfico da função polinomial de primeiro grau de forma decrescente, certo? Então, observe, ó. Pronto, então aqui eu tenho um esboço do que pode ser pedido numa função polinomial de grau 1, certo? Tranquilo até aí? Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu destaco uma função polinomial de grau 2? Vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. A função polinomial de grau 2, ela pode ser escrita de 3 formas, certo? Ela pode ser chamada de função quadrática, certo? De função do segundo grau ou de função polinomial do segundo grau, tá? Então, nós podemos ter essas 3 nomenclaturas, beleza? Então, vamos lembrar o seguinte, ó, toda e qualquer função do segundo grau, vou escrever aqui uma forma genérica, então, ó, vou chamar aqui g. Lembre que essa função ela vai partir do conjunto dos reais, então eu posso pegar aqui qualquer número real como domínio, e a imagem ela possa ser também qualquer valor real, certo? Dos reais para os reais. Beleza. A forma genérica, o que eu preciso saber? Então vamos lá. Forma genérica, eu vou escrever aqui como sendo g de x, onde eu vou ter, ó, um primeiro coeficiente multiplicando x ao quadrado, mais, ó, bzinho que multiplica x, mais c, certo? Então lembre, ó, esses valores de A, professor, B e C são números reais, pode ser qualquer valor pertencente ao conjunto dos reais, com uma distinção: o valor de A, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, certo? Por quê, professor? Porque se ele for zero, esse número que está multiplicando x ao quadrado não vai existir, e aí a função ela deixa de ser uma função quadrática e passa a ser uma função de um grau menor, tá? Então lembre, ó, que o que vai destacar a função polinomial como sendo de segundo grau, certo? Ou função quadrática, é o expoente maior da variável sendo 2, certo?
Então aqui é o que destaca que você consegue observar que a função é uma função quadrática, beleza? Vamos lá, o que eu preciso saber? Pessoal, toda e qualquer função quadrática, ela é representada por uma parábola, certo? Então lembre, função quadrática, ela vai ser representada por uma parábola, beleza? Vamos lá. Esse valorzinho de A, nós vimos aqui na função afim, que ele é um coeficiente angular. Ele determinava se a função era crescente ou decrescente. Na função quadrática, nós temos quase essa mesma ideia, certo? O valor de A, ele é o coeficiente angular, né? Ele vai determinar se a parábola ela é uma parábola com a concavidade para cima ou para baixo. Então, se o A for maior do que zero, a parábola ela vai ter uma concavidade para cima. Ela vai ter algo mais ou menos assim, certo? Ó, beleza? Ela vai estar sorrindo. Então, lembre, ó, se A for positivo, nós vamos ter um sorriso da parábola. Então, observe que a parábola fica como se estivesse sorrindo, beleza? Se o valor de A for negativo, a parábola ela vai ficar como, professor? Ela vai ficar triste. Então, o sorriso, ó, ele deixa de existir e passa a ficar, ó, um formato de triste, certo? De tristeza, tá? Então, o gráfico ele passa a ter a concavidade para baixo. Então, isso é o que determina o valorzinho de A, beleza? Vamos lá. Professor, esse coeficiente C, o coeficiente C, ele vai representar aquele ponto ou aquele número onde o gráfico cruza o eixo de Y, ou o eixo que representa aqui a imagem, certo? Então, se você tem o número aqui na função destacado, você já sabe que aquele gráfico vai cruzar o eixo de Y naquele número, beleza? E o valorzinho de B, o que é que ele determina aqui, de B? Vamos lá, esse valorzinho de B ele é bem interessante aqui, certo? Se você pegar esse bizu, você faz algumas questões só com ele, certo? Então, vamos se ligar aqui, ó. A ideia é mais ou menos assim, ó. Toda e qualquer parábola, nós vamos ter um eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? É justamente o x do vértice, certo? Ó, o x do vértice, que é esse que eu estou descrevendo aqui, ó, ele divide o gráfico ao meio em duas partes iguais, certo? Em todo e qualquer gráfico de uma função do segundo grau, nós vamos ter o x do vértice, certo? O x do vértice, ele vai dividir o gráfico em duas partes simétricas, tá? Alguns autores chamam de eixo simétrico, o x do vértice. Então, se liguem aqui, ó. Se o gráfico cruzar o eixo de y na parte decrescente do gráfico, que é essa que eu estou descrevendo aqui agora, ó, essa aqui é a parte decrescente do gráfico. Observe que à medida que eu aumento os valores de x, os valores da imagem vão ser menores, quer dizer, eles vão decrescendo, certo? Então, é inversamente proporcional. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, quando o gráfico cruzar o eixo de y na parte decrescente do gráfico, é porque o valor de y ele é menor do que zero, quer dizer, ele vai ser negativo, certo? Beleza. Professor, quando o gráfico cruzar o eixo de y na parte crescente do gráfico, isso implica dizer, ó, que na função o valor de b ele passa a ser um valor maior do que zero. Beleza? Pronto, então aqui eu descrevi com vocês uma leitura gráfica dos coeficientes de A, B e C. Beleza? Vamos lá. O que, que nós precisamos saber mais ainda do gráfico de uma função quadrática? Então vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Esses pontos que estão cruzando o eixo de x ou o domínio, eles são chamados de raízes, certo? Ó, isso aqui é bem interessante, ó. Então, professor, nós podemos ter aqui, ó, duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz real, tá? Que daqui a pouco eu falo aqui para vocês sobre as raízes. Então, ó, além das raízes, o que é que eu preciso saber? Vamos lá. No eixo simétrico, nós vamos ter aqui, ó, o vértice, certo? O vértice de uma parábola, ele vai ser formado por duas coordenadas, x do vértice e o y do vértice, certo? Então, lembre, o vértice de uma parábola, ele vai ser formado por x do vértice e y do vértice, tá?
Então eu vou lembrar aqui para vocês o que é que nós precisamos lembrar aqui, ó, tá? Vamos revisar. Então, ó, professor, quem é o x do vértice? O x do vértice, você vai encontrar ele usando essa relação aqui, ó, x do vértice. Você utiliza ele, quer dizer, você encontra ele utilizando essa relação, menos b sobre 2 vezes o valor de a. Lembrando, ó, que bzinho e azinho são os coeficientes da função, certo? E o y do vértice? O y do vértice, você vai encontrar ele, ou vai calcular ele usando quem? Menos delta sobre 4 vezes a. Lembrando, ó, professor, quem é esse delta ou discriminante? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, para quem está fazendo aí o Enem, né, quem está fazendo processo seletivo nos institutos federais, isso aqui é bem importante lembrar, ó, cai com bastante recorrência aí nas provas, certo? E para quem está fazendo concurso também, é uma boa lembrar essas relações, né? Que muitas vezes se mata uma questão, resolve uma questão só lembrando a relação do vértice. Beleza. Então, toda e qualquer função polinomial de grau 2, nós vamos ter um vértice, certo? Lembrando que esse vértice ele pode ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, beleza? Por exemplo, se a função, professor, for com a concavidade voltada para cima, o y do vértice ele vai representar o menor valor que eu posso ter para esse gráfico, certo? Então, o y do vértice, quando a parábola está voltada com a concavidade para cima, ele é chamado de ponto de mínimo da função, certo? E quando a parábola está voltada com a concavidade para baixo, quando a é menor do que zero, nós vamos ter um valor máximo que essa função possa chegar, certo? Para y. Então, ó, ele é chamado de ponto de máximo. Certo? Então, cuidado com isso, tá? Muitos autores, muitos elaboradores de prova costumam colocar pegadinhas dentro das questões, pedindo ponto de máximo. O ponto de máximo não é o vértice. O vértice é a junção de x do vértice e y do vértice. É um par ordenado, certo? E dentro desse par ordenado, nós vamos ter o y do vértice, que é ele quem determina a altura desse gráfico, certo? Então, o gráfico ele pode ter uma altura máxima, mas ele pode ter também uma altura mínima, certo? Um valor máximo e um valor mínimo. Então, cuidado com isso, tá? Quando ele falar de ponto de máximo ou ponto de mínimo, ele está falando do y do vértice, beleza? Pronto. O que eu preciso saber mais, professor? De uma função quadrática para a gente partir para as questões, tá? Vamos lá, vamos falar das raízes, que as raízes nós temos 3 formas de você ter graficamente as raízes. Então, vamos lembrar aqui dessas 3 formas. Então, ó, toda e qualquer função polinomial, lembre, ó, se eu for calcular as raízes, então as raízes de uma função, a imagem dessa função, então g de x, como eu chamei lá a função genérica de g, eu vou usar ela aqui, o g de x tem que ser igual a zero, certo? Então isso implica dizer, ó, que a função a que multiplica x ao quadrado mais b que multiplica x, ó, mais c, ela tem que ser igual a zero, certo? E aí nós chegamos de uma função, nós tínhamos uma função polinomial de grau 2, e quando eu igualo g de x igual a zero, eu chego a uma equação de segundo grau, certo? Que isso aqui muitos de vocês aprenderam a resolver lá no 9º ano, na primeira série, né? Na segunda série continuou resolvendo muitas questões, e no ensino médio, no 3º ano do ensino médio também resolve, né? E na faculdade principalmente, isso aqui a gente utiliza muito, principalmente quem está fazendo na área de exatas, né? E tem várias formas de resolver, certo? Tem várias formas de resolver equações de segundo grau. Professor, eu posso usar aquele método que o pessoal chamava de método de Bhaskara? Pode. Só lembre, aquele método de Bhaskara, né, que você calcula o discriminante, o delta, que é bzinho ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Quando você encontra esse valor do delta, ele pode ter 3 possíveis valores, certo? Esse delta, ele pode ser maior do que zero, certo? Ó, o delta, ele pode ser igual a zero, e esse delta, ele pode ser menor do que zero,
certo? Se ele for um valor positivo maior do que zero, isso implica dizer, ó, que nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Então, quer dizer, x1 diferente de x2. Certo? Daqui a pouco eu mostro aqui no gráfico como é que fica isso. Se o delta for igual a zero, isso implica dizer, ó, que nós vamos ter só uma única raiz. x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual ao x do vértice. Certo? E se esse delta for negativo, quer dizer, for menor do que zero, isso vai implicar, ó, que não vai existir raiz no conjunto dos reais. Tá? Professor, no conjunto dos reais, beleza? Então, por que isso não existe? Vamos lá. Então, quando eu calculo aqui o delta, né, você calcula usando a primeira parte. Tá? E aí você vai ter que pegar esse valor de delta e aplicar nessa segunda função aqui, ó, nessa segunda relação. Tá? Menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre, ó, 2 vezes o valor de a. Tá? E aí o delta sendo negativo, eu não tenho como tirar a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais. Então, por isso que não vai existir uma raiz real. Mas vai existir uma raiz, que é uma raiz complexa. Tá? Quem nunca viu ou não estudou ainda esse conjunto dos complexos, eu deixei aqui no canal, eu tenho dois vídeos já gravados, né, já publicados, falando sobre o conjunto dos complexos. Então, eu peço que vocês possam acessar. Eu vou deixar aqui na descrição, logo abaixo, os links para vocês possam se aprofundar sobre o conjunto dos complexos. Tá? É bem legal aí o conteúdo, né, que de complexo não tem nada. Aí vocês vão se aprofundar melhor. Tá? E para aqueles que estão revisando questões para concurso, Enem e institutos federais, eu vou deixar também vários links aqui de algumas aulas que eu já gravei, tá? Para vocês acompanharem também. Então, só dá uma conferida lá que vocês vão encontrar bastante conteúdo legal. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, as raízes, ó, nós vamos encontrar usando duas relações, tá? Primeiro, eu encontro o delta. Encontrou o delta, eu consigo imaginar como as raízes vão se comportar no gráfico, certo? Eu posso ter o gráfico cruzando o eixo de x em 2 pontos, eu posso ter o gráfico cruzando o eixo de x em um único ponto, e eu posso ter o gráfico não cruzando o eixo de x, que lembre que o eixo de x é o conjunto dos reais, certo? O eixo de x e o g de x é a imagem. Então lembre disso aqui. Então vamos colocar aqui as 3 representações para vocês fixarem essa ideia, certo? E aí eu vou falar de uma outra forma de como se calcular as raízes, beleza? Para ficar bem claro aqui. Então se liguem aqui, ó. Então, ó, professor, quando eu tenho esse gráfico cruzando o eixo de x, tá? Quando o delta é maior do que zero, eu vou supor aqui, ó, que todas as nomenclaturas, o valorzinho de a, né, o coeficiente angular, está sendo maior do que zero. Então, quer dizer, a parábola vai estar voltada para cima, certo? Para que vocês entendam aqui. Professor, essa representação, ela pode ocorrer com a concavidade da parábola para baixo? Pode, a mesma ideia, certo? Nós podemos ter essas 3 situações com o gráfico voltado para baixo, só para que vocês fiquem aí ligados. Então, vamos lá. Então, ó, se o delta for maior do que zero, isso implica dizer, ó, que o gráfico, ó, ele vai cruzar o eixo de x em 2 pontos distintos, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, x1, que é o primeiro ponto, e aqui o x2. Então, observe que eu tenho pontos distintos, beleza? Massa. Professor, se esse delta, se o discriminante for igual a zero, isso implica dizer, ó, que o gráfico, ele cruza o eixo de x em um único ponto, certo? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, essa representação. Então, esse ponto aqui que eu vou ter aqui embaixo, ó, ele é a primeira raiz, ele vai ser a segunda raiz, e ele vai ser o x do vértice. Então, nós vamos ter um único ponto, certo? Comum. E quando esse delta é menor do que zero, quer dizer, quando o delta é negativo, o gráfico ele não cruza o eixo de x. Então, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele fica suspenso, certo? Então, aqui eu tenho um esboço, ó, do gráfico quando o delta ele é menor do que zero, certo? Então, essas seriam as 3 situações que nós podemos ter uma função quadrada. Eu posso ter 2 raízes distintas e reais, eu posso ter uma única raiz,
e eu posso ter nenhuma raiz real, uma raiz complexa, certo? Que seria esse terceiro caso, beleza? Vamos lá, o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Essa forma de calcular as raízes que eu mostrei para vocês é uma forma muito tradicional, né? Que é mostrada no ano, os alunos aprendem essa relação e levam para o resto da vida, né? Que decoram como sendo a fórmula de Bhaskara, né? Que de Bhaskara não tem nada, né? Quem estudou aí história da matemática vai saber que houve uma publicação feita por Bhaskara, mas na verdade quem desenvolveu foram os alunos de Bhaskara, tá? Mas vamos lá, vamos entrar nesse conflito aí não. Vamos ver aqui uma outra situação. Então qual é a outra situação? A outra situação é o seguinte, ó. Essa equação do segundo grau, você pode usar a relação de Girard, certo? Professor, o que é essa relação de Girard? É o seguinte, ó. Eu vou ter aqui os coeficientes A, B e C, sendo que agora nós vamos trabalhar com a soma das raízes e o produto das raízes, certo? Então é mais ou menos assim, ó, quando nós olhamos para uma função, esse último termo que é o C, ele é o produto das raízes, quer dizer, é o produto das raízes. É como se eu tivesse aqui o x1 multiplicado por x2, certo? E esse S que nós vamos ter aqui multiplicando somente o x é a soma das raízes, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, x1 mais x2, certo? O que eu preciso que vocês lembrem? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui no cantinho. É mais ou menos assim, ó, a relação. A soma das raízes x1 mais x2, ó, ela vai ser dada por quem? Pelo valor de b negativo dividido por a, certo? Então eu encontro a soma das raízes pegando o coeficiente de b negativo e dividindo pelo valor de a, o coeficiente que determina a concavidade da parábola, certo? E o produto das raízes, professor? O produto das raízes é a multiplicação de x1 vezes x2, que ela vai ser encontrada ou vai ser calculada usando quem? O valorzinho de C sobre o valor de A, certo? Então isso aqui é um macete para vocês encontrarem as raízes de forma rápida. Você olhar para a função quadrática, para o valor de C, e pensar em dois números que multiplicados dá aquele valor de C, né? E aqueles mesmos números somados dá o valorzinho de B com sinal invertido, tá? Como é que a gente vai ver isso, professor? Como é que a gente consegue ver isso nas questões? Vamos lá. Então, essa revisão que eu acabei de mostrar para vocês, de função afim e função quadrática, vocês resolvem muitas questões só com essa aula aqui, tá? Então, eu fiz um apanhado aí de muita coisa de função quadrática e de função afim que a gente vai ver dentro de uma única questão, tá? Então, se liguem aqui, ó, vamos lá para a questão, para vocês absorverem o conteúdo. Então, meninos, meninas, vocês que chegaram até aqui, tá? Se vocês gostaram dessa aula, tá? Curte aí, tá? Mas assista até o final para a gente aplicar dentro de uma questão de concurso, tá? Então vamos lá para a questão. Então se liga aqui nessa questão, ó. Então lembra, se você chegou agora, tá? Dá uma curtida aí se está gostando do vídeo, tá? Se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber as notificações. Então pessoal, se liga aqui nessa questão, tá? Essa questão ela foi cobrada num concurso público, tá? Uma questão que fala aqui de inequações de primeiro e segundo grau, mas que envolve função, né? Eu vou resolver com vocês aqui, mostrando esses conhecimentos que eu acabei de explicar para vocês. Então, o que é que vocês precisam saber? É o seguinte, essa primeira inequação, ó, observe que eu tenho uma função do segundo grau, uma função quadrática, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10. Então, quer dizer, professor, que eu posso dizer isso aqui, ó, que essa função, vou chamar aqui uma função g de x, ela vai ser, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10, certo? Eu quero que o resultado dessa função, o valor de g de x, ó, ela seja maior do que zero. Então, nós vamos encontrar valores para x, que quando eu aplico ele dentro da função, o resultado da função seja maior do que zero, quer dizer, a imagem seja maior do que zero. Então, essa é a ideia da inequação, tá? Dessa inequação. E a segunda função, que é essa que está aqui abaixo, deixa eu só mudar aqui a cor para ficar mais claro, ó, que eu tenho 3x menos 4. Observe que esse 1 eu vou trazer ele para o primeiro membro,
certo? Então, ele vem negativo. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, essa função h de x vai ficar 3x. Esse 1, ele vem negativo, então ele vai somar com menos 4. Então, menos com menos aqui, a gente soma e conserva o sinal, então vai ficar menos 5. Certo? Então, a função ela vai ser uma função de primeiro grau, 3x menos 5. E nós queremos que essa função h de x ela seja maior do que zero. Certo? Então, é isso que a função quer que a gente resolva. Resolva o sistema de uma inequação. E aí eu vou resolver esse sistema usando os conceitos que eu mostrei para vocês agora há pouco tempo, certo? Sobre função do primeiro grau e função do segundo grau, beleza? O que nós precisamos saber? Quando se fala de inequações, nós vamos encontrar um conjunto de solução. Eu não vou ter só uma única solução, eu vou ter várias soluções, tá? Então, qual é a ideia aqui, professor? A ideia é o seguinte, ó, nós vamos encontrar uma solução. O que seria essa solução? Um possível valor para x, onde esse possível valor para x, ó, quando aplicado na primeira função, quer dizer, na função g de x, a imagem dele fique maior do que zero. E esse mesmo valor de x, quando aplicado na função h de x, a imagem também seja maior do que zero, certo? Então, lembre que as inequações, a diferença de inequação para equação, é que a equação eu só tenho muitas vezes um único resultado, né? Um resultado exato. E nas inequações nós temos vários resultados, eu não tenho só um único resultado, tá? Então essa é a diferença. Então vamos lá. Então ele continua e fala assim, ó, onde x representa um número real, obtenha corretamente o conjunto de solução. Então pessoal, se liga aqui no macete, no que eu acabei de mostrar para vocês, dos conceitos de função de primeiro grau e função do segundo grau, certo? Analisando a primeira função, tá? A função g de x. A função g de x, lembre que eu posso descrever ela, ter um esboço, usando dois tópicos, certo? Quais dois tópicos, professor? Se eu encontrar a raiz ou as raízes dessa função, e analisando a concavidade da parábola, eu tenho um esboço, eu já sei como fica mais ou menos esse gráfico, certo? Então, com duas informações. O valor de A, professor, dessa função g de x, ele é maior do que zero. A aqui, professor, A vale 2, certo? Ó, desculpe, A vale 1. Tá? Então, a concavidade vai ser voltada para cima. A vale 1. Beleza. Certo? Ó, o valor de B dessa função, ele vale quanto? 3. E o valor de C é menos 10. Tá? Então, lembre que eu vou encontrar as raízes, ó, de quem? Então, lembre, para encontrar as raízes, g de x tem que ser igual a zero, certo? Lembra o que eu falei para vocês. Então, nós vamos igualar a função g de x, ó, a zero. Então, nós vamos ter uma equação de segundo grau, mais ou menos assim, ó. X ao quadrado mais 3x menos 10, beleza? Isso tudo, ó, igual a zero. Beleza, então é isso que eu preciso que vocês lembrem aqui, ó. Então, a função quadrática, e nós vamos usar as raízes, vamos encontrar as raízes, usando quem, professor? O método de Girard, soma e produto, tá? Então, o que é que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó, dois números que multiplicados resultem em C, que é o valor de menos 10. Então, lembre, ó, menos 10, isso aqui é C sobre A, certo? O produto, ó, então vai ficar assim, ó, menos 10 sobre o valor de A, que é 1. Então, professor, o produto das raízes tem que ser menos 10, certo? Então, x1 multiplicado por x2 tem que resultar em menos 10. Beleza. E a soma dessas raízes vai ter que ser igual a quanto? Então, lembre que a relação de Girard é menos b sobre a, certo? Quem é o valorzinho de b dessa função? É 3. Então, ó, 3. Lembre que na relação está negativo. Então, menos 3 dividido por a, que vale 1. Então, menos 3 dividido por 1 dá menos 3. Então, nós temos aqui a seguinte ideia. Dois números que multiplicados dá menos 10 e que somados dá menos 3. Então, quais seriam os possíveis resultados? Tem várias possibilidades, certo? Mas, direto ao ponto, eu já consigo dizer que uma das raízes, professor, passa a ser menos 5 e a outra raiz, ó, passa a ser 2.
Professor, por quê? Porque quando eu multiplico menos 5 vezes 2 dá menos 10. E quando eu somo menos 5 com 2, né, quando eu faço essa soma aqui, o resultado dá menos 3, que é justamente o que eu tenho aqui embaixo, certo? Então eu já consigo observar que, professor, nessas raízes, deixa eu aumentar aqui esse gráfico, ó, nós vamos ter mais ou menos assim, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, o 5 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Essa seria a primeira raiz, certo? Menos 5. E a outra raiz, ó, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, em 2, tá? Então, isso quer dizer, ó, que esse gráfico da função g de x, ela vai passar nessas duas raízes, menos 5 e 2, tá? E aí, qual é o outro macete? É você lembrar da concavidade. A concavidade, ó, ela vai ser determinada pelo valor de A, certo? O coeficiente angular. Como A aqui está maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Então, professor, esse gráfico da função quadrática, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Ó. Então, isso aqui é um esboço para que você entenda a inequação, que é o que vai interessar aqui na questão, certo? Então, eu tenho aqui, ó, mais ou menos o gráfico da função g de x, certo? Da função quadrática, da função polinomial de grau 2. Então, esse seria o gráfico da função g de x. Beleza. E a função h de x? O que eu preciso fazer? Vamos lá, vou fazer aqui nesse cantinho para vocês observarem. A função h de x, lembre, ó, eu preciso encontrar a raiz dela, então eu vou igualar o h de x igual a zero, para a gente encontrar a raiz. Então, ó, h igual a zero, 3x menos 5. Se eu passo menos 5 para o primeiro membro, ele passa positivo. E esse 3 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo 5. Então, a raiz dessa função, professor, passa a ser quem? 5 sobre 3, certo? Que se eu divido 5 sobre 3, isso aqui dá aproximadamente quanto aqui? Vai dar 1 ponto alguma coisa, né? Deixa eu só dividir aqui em cima, ó. 5 dividido por 3. Então, aqui dá 1, aqui dá um 3, sobra 2. Bota uma vírgula aqui no quociente, acrescenta uma casa aqui embaixo. Então, dá um 6, 3 vezes 6 dá 18, e aí vai dar uma dízima periódica, né? Ó, vai sobrar 2, vai ficar sempre se repetindo aqui 2, 2, 2. 1,6 aproximadamente, certo? Então, aqui no eixo de x, ó, 1,6, ele vai estar bem aqui próximo ao 2, mais ou menos aqui, certo? Deixa eu colocar aqui de roxo para não misturar aqui com o gráfico da função quadrática. Então, nesse ponto que nós temos aqui, ó, isso aqui vai ser 5 terços, certo? Então, nós teríamos ele mais ou menos aqui, 5 terços. Beleza, então eu já tenho o primeiro ponto, que é o ponto onde já tem o primeiro número, onde o gráfico vai cruzar o eixo de x, que é o eixo do domínio, certo? Vamos lá. O eixo da imagem, ele vai ser determinado na função do primeiro grau, ó, por esse número aqui, ó, que é o bzinho, tá? Lembre do conceito que eu mostrei para vocês aqui de função do primeiro grau. Então, esse coeficiente, que é chamado de coeficiente linear, ele vai determinar, ó, onde o gráfico vai cruzar o eixo de y, tá? Então, ele vai cruzar mais ou menos aqui, ó, em menos 5, beleza? Pronto. O que eu quero que vocês observem, tá? É mais ou menos assim, ó. Se eu ligo esses dois pontos, tá? Ó, o gráfico, ele vai ser um gráfico crescente. Então, eu tenho um gráfico mais ou menos assim, certo? Ó. Então, esse gráfico, ele é um gráfico crescente, beleza? Ó? E aí, agora a gente vai analisar as soluções. Professor, qual é a solução aqui? Vamos lá. Pessoal, a ideia é o seguinte, ó. Eu quero possíveis valores de x, ó, que me dê resultado nas duas funções positivas, valores maiores do que zero, certo? A ideia é o seguinte, qualquer valor que eu pegue entre menos 5 e 2, tá? Qualquer valor aqui que eu utilize para x de menos 5, maiores do que menos 5, menores do que 2, a imagem aqui no gráfico da parábola, ela vai ser negativa, ó. Ela vai atingir, ó, essa parte aqui negativa do gráfico, certo? Ó, o eixo de y, ela vai atingir isso aqui, certo? Ó, então, qualquer valor que eu pegue, por exemplo, um valor maior do que menos 5, ele toca no gráfico aqui, então a imagem dele, ó, vai ser negativa, certo? Professor, se eu pegar um número maior do que zero, x igual a 1, por exemplo, ó, ele vai tocar no eixo de x, no eixo do gráfico vermelho, ó,
e ele vai tocar na parte verde também, que é negativo. Então eu não posso ter nenhum valor para x compreendido entre menos 5 e 2, certo? Então eu só posso ter valores que me dão a imagem positiva para essa função g de x de duas formas. Ou os valores maiores do que 2, certo? Ó, qualquer valor que eu pegue aqui, ó, maior do que 2, observe que o resultado da imagem, ó, na função vermelho, na função g de x, ó, ela vai ser uma imagem positiva, certo? Qualquer valor, professor, que eu pegue aqui, ó, na parte verde, a imagem também vai ser positiva. Beleza. Ou possíveis valores menores do que menos 5, certo? Pessoal, mas observe, ó, quando eu pego valores aqui, ó, menores do que menos 5, beleza, eu vou ter valores positivos para a imagem de g de x. Mas quando a gente analisa esses valores na imagem h de x, o resultado vai ser negativo, certo? Ó, por quê, professor? Porque se eu pego um valor aqui, ó, menor do que 5, observe, ó, que o gráfico ele vai tocar o eixo de y aqui embaixo, ó. Deixa eu só prolongar aqui esse gráfico para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Se eu prolongo aqui essa reta, que está horrível, né? Vocês vão ver, ó, que ele vai tocar o eixo dessa função, ó, na parte negativa. Então, a resposta é bem clara. Eu só posso pegar valores para x que me dê a função g de x maior do que 0 e h de x maior do que 0, ó, com valores maiores do que 2, tá? Então, qualquer valor que eu pegue aqui maior do que 2, ó, tanto eu vou ter na imagem g de x a imagem positiva, quanto a imagem na função h de x, ela também vai ser positiva, ó. Então, a resposta correta, ó, é letra A de abelha, certo? Ó? Então, a ideia dessa questão, pessoal, era a gente relembrar, fazer um resumão aqui de função do primeiro grau e função quadrática, certo? E resolver uma questão de concurso, beleza? Então, galera, se esse vídeo foi interessante para vocês, então deixa aí um like, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até a próxima. Vamos bater a meta aí dos 500 inscritos. Valeu, galera, tamo junto, abraço, tchau.